deste capítulo 11 aqui de Hebreus. A fé que triunfa em todas as circunstâncias. A fé que triunfa em todas as circunstâncias. Como já falei aqui, amados, agora há pouco, Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Do versículo 32 ao 40, o autor vai dar uma virada poderosa. Ele vai nos mostrar que a verdadeira fé não apenas conquista reinos, mas também suporta prisões, açoites e até a morte. Nesta sessão aqui, nós vamos ver que a fé genuína, ela é vitoriosa. Ela pode trazer milagres físicos, mas também, ao mesmo tempo, pode trazer perdas para as nossas vidas, tanto no livramento quanto no sofrimento. A fé não se mede apenas por aquilo que nós conquistamos aos olhos humanos, mas pelo quanto perseveramos em confiança em Deus. Nós vemos aqui, nesses versos do 32 ao 40, que o autor vai resumir, concluir esta lista, citando brevemente personagens marcantes no Antigo Testamento e os feitos extraordinários que estes homens realizaram pela fé. Esse texto também vai nos mostrar que a fé ativa o poder de Deus, muitas vezes em situações impossíveis, e nos convida a vivermos não pelo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. A fé genuína, amados, permanece firme, tanto nas conquistas, como também nas perdas, pois ela está ancorada nas promessas eternas de Deus, e não apenas nas recompensas temporárias. É isto, amados, que nós vamos ver aqui nestes últimos versos do capítulo 11 do autor, que o autor aos Hebreus escreveu. A fé genuína, ela vai permanecer firme, tanto nas conquistas que nós podemos ainda obtermos aqui nesta vida, quanto nas perdas, porque a nossa fé, ela está ancorada nas promessas eternas de Deus, não apenas nas recompensas temporárias que talvez poderemos ter ainda aqui neste mundo. E nós vamos ver lá no final que o melhor está por vir. Então, amados, eu quero destacar aqui pelo menos 5 lições nesses textos, rapidamente, que nós podemos extrair nesta noite. A primeira delas se encontra aí no versículo 32. Veja o que é que diz. Versículo 32 de Hebreus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então aqui nós podemos extrair uma primeira lição, aqui no versículo 32. O que o autor quer nos passar é que a fé que triunfa em todas as circunstâncias, esta fé atua em pessoas imperfeitas. Vou repetir. A fé que triunfa em todas as circunstâncias, em primeiro lugar, esta fé atua em pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas comuns e imperfeitas para realizar obras
extraordinárias por meio da fé. O autor começa: que mais direi? Tem outras versões que diz: me faltará o tempo, não é? Ou seja, a fé, amados, genuína, vai além dos registros que estão aqui nas Escrituras. O autor reconhece que há mais histórias que o espaço permitiria contar, mas ele vai contar ou citar algumas rapidamente. Isso nos mostra que a fé genuína do povo de Deus é uma fé contínua, não limitada a poucos heróis, como ele menciona aqui, mas Deus atua em pessoas falhas, mas pessoas cheias de fé, fé que o próprio Deus proporcionou em suas vidas. E ele vai citar vários nomes aqui. Ele cita Gideão. Quem era Gideão? Um homem seguro. Ele vai citar Baraque, um homem medroso. Ele vai citar Sansão, um homem impulsivo. Ele vai citar Jefté, um homem precipitado. E cita Davi também. Mesmo a Bíblia dizendo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou feio e que ficou registrado na história de Israel. E ele vai citar também Samuel, que foi um homem mal interpretado por muitos. Então, amados, nenhum desses homens eram perfeitos totalmente, mas todos creram nas promessas de Deus. Deus não procura perfeição em nós, amados, mas Ele procura, sabe o quê? Corações que creem nele com sinceridade e colocam toda a sua confiança nesse Deus único e verdadeiro, porque perfeição mesmo, amados, só há em Deus. Nós, por mais que nós busquemos, isso não quer dizer que nós devemos viver de forma relaxada. Mas quanto mais nós buscarmos perfeições, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, é que Deus vai mostrar imperfeições nas nossas vidas. Mas é isso que Deus quer ver mesmo. Ele quer que nós o sigamos, o obedeçamos, porque só Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Mas Deus quer nos mostrar o que Ele faz por intermédio dessas pessoas imperfeitas que Ele chama para a salvação. Isso é o mais importante. Eu e você, amados, podemos viver uma vida de fé que será digna de ser contada. Deus ainda continua escrevendo a minha e a sua história. Falta muita coisa ainda. Esses aqui já descansam na glória. Mas nós ainda estamos prosseguindo. A galeria da fé ainda está aberta. E Deus continua colocando nomes nessa galeria. Que maravilha, amados. Que privilégio. Deus continua escrevendo novas histórias na minha e na sua vida. Deus usa vasos frágeis como nós, mas cheios da sua graça e de fé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos vasos de barro, mas Deus colocou todo o tesouro, que é o quê? O seu evangelho, a sua graça, a sua misericórdia, em vasos frágeis como nós. Deus não chama os perfeitos, mas capacita os que creem e os coloca na galeria dos heróis da fé. E podemos ter certeza, amados irmãos, de uma coisa eu tenho certeza, eu tenho convicção. Quando tiver concretizado todas as coisas, nós vamos ver lá no final,
que estes homens aqui, mostrando o testemunho dele, o autor dos Hebreus, eles sem nós não seriam aperfeiçoados. A concretização vai ser lá no final, quando nós todos estivermos juntos. Deus é justo ou não é? Começou com eles, mas conclui, vai terminar conosco. Para que eles, da antiga e da nova aliança, estejamos lá, concretizado a promessa eterna. Todas as promessas de Deus que Ele fez ao povo do passado, como também do presente, que somos nós. Então, amados, fica aqui essa primeira verdade, desse texto aqui aos Hebreus, que nós temos como título da nossa mensagem, a fé que triunfa em todas as circunstâncias. Primeiramente, essa fé atua em pessoas imperfeitas. Mas também, esta fé que triunfa em todas as circunstâncias, ela produz conquistas impossíveis. Versículo 33, veja o que é que diz. Se referindo a esses heróis aqui do passado, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Então, essa fé que triunfa em todas as circunstâncias é a fé que produz conquistas impossíveis aos olhos humanos. A fé, amados, genuína, não é uma fé passiva. Ela move o impossível e cumpre o que Deus já prometeu. Aqui o autor diz, se referindo a Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e tantos outros, ele diz que pela fé eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, venceram reinos. Está se referindo aqui a Josué, a Davi, a Gideão, entre outros que conquistaram terras unicamente por ordem de Deus e por acreditar em Deus e obedecendo a Deus, as ordens de Deus, viram essas conquistas. Não foi a força militar, mas a obediência e a confiança no Senhor que sempre trouxe essas conquistas que esses homens contemplaram e vivenciaram nos seus dias. Mas, pastores, foram essas pessoas lá do passado. E nós, meus amados irmãos, aqui, olha, há áreas na nossa vida, preste atenção, viu? Que só serão conquistadas pela fé. É algo que está lá dentro da nossa família. Nós temos que ver as conquistas, o agir de Deus pela fé. É algo que está no ministério que Deus concedeu a mim e a você. Nós só vamos vencer pela fé, na nossa confiança em Deus. É o chamado que Deus fez para mim e para você. Haverá áreas na minha e na sua vida que só serão conquistadas unicamente pela fé e pela obediência que nós devemos ter a Deus. Nós fomos chamados na nossa família. Nós devemos crer nas promessas de Deus. Crê tu e será salvo tu e tua casa. Deus nos deu um ministério. Pratique o ministério que Deus lhe deu. Exerça o chamado que Deus lhe deu. Nós vemos aqui, amados, Davi, ele cita Davi. Era um camponês que derrotou um gigante com apenas uma pedra. Nós sabemos que não foi aquela pedra, mas foi o poder de Deus agindo por intermédio de Davi. Foi o que Davi fez, porque o quê? Ele confiou em Deus. E assim deve estar a nossa confiança em Deus. Porque a fé genuína é a chave que vai destrancar portas que a força humana jamais pode abrir. Vou repetir, viu?
A fé verdadeira é a chave que destranca portas que a força humana jamais consegue abrir. Só Deus tem esse poder para abrir algumas portas, ou como eu falei, algumas áreas na nossa vida, para conquistarmos pela fé. Só nos submetendo à vontade de Deus, só crendo nas promessas de Deus, é que assim acontecerão. E como esses homens aqui, nós também vamos vencer reinos, principalmente o reino das trevas, que nos assedia dia após dia, assedia a mim e a você, assedia a nossa família, assedia os nossos irmãos na igreja, e tantas áreas na nossa vida. Mas pela fé, nós devemos continuar obedecendo a Deus, lutando como aqueles homens lutaram. Por isso que ele diz aí no versículo 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça. Ele não fazia de qualquer jeito, não. Eram homens que praticavam a justiça, agiram de forma correta, de forma obediente, mesmo nos tempos corruptos que haviam no seu tempo, mas eles agiram com justiça. Por quê? Fé e justiça andam juntas. Quem crê em Deus vive de maneira justa, busca praticar a justiça, que é toda a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, amados, não desista não, porque às vezes eu já vi cristãos dizer o seguinte: como é que pode? Eu busco viver obedientemente a Deus, mas as coisas cada vez mais se tornam mais difíceis para mim. E enquanto eu vejo tantas pessoas praticando aquilo que não deve ser praticado, tantas coisas ruins, e as coisas acontecem assim naturalmente. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, devemos viver a fé, praticando aquilo que é justo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja impopular, mesmo que as pessoas nos achem pessoas que não somos populares, mas devemos continuar praticando aquilo que é justo. A fé que agrada a Deus se reflete numa vida que continua honrando a Deus, praticando o que é justo, praticando o que é certo, indo de contramão com o mundo. É isso. Foi o que esses homens fizeram. Às vezes nós lemos assim, né? Esse texto apressadamente, né? Mas quando nós vamos lendo por parte, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, não fizeram de todo jeito, amados, mas praticando o que é justo. Por isso devemos continuar praticando a justiça, que as conquistas virão no tempo de Deus, na hora de Deus, não no tempo meu, no tempo seu, mas no tempo que Deus Ele assim desejar. Por isso que no final do versículo 33, ele diz: obtiveram promessas. Aqui, amados, o autor está dizendo que essas pessoas alcançaram as promessas. Que promessas foram elas? Se você voltar lá no início, como nós já vimos, Sara alcançou a promessa. Abraão, ele viu a sua descendência. Josué entrou na terra prometida. Deus cumpre tudo o que promete, mas no tempo dele e pela fé que nós devemos ter na sua palavra. Não podemos ver agora, mas pela fé, isso não é coisa de pentecostal não, viu? Já podemos tomar posse das promessas que Deus tem para mim e para você. Não são prosperidades agora temporárias, viu? São promessas eternas.
É um já, ainda não. Podem ter certeza, podem se apropriar do que eu estou prometendo a vocês, porque assim vai acontecer. Apenas continuem praticando o que é certo, praticando o que é justo. Vivam pela fé no que eu estou falando com vocês, e vocês alcançarão a promessa. É promessa de Deus, amados. Porque Deus é como aquele pai que guarda o presente para nos dar no momento certo. E Deus já o faz, mesmo nos prometendo, porque aquele que promete, ele é fiel. E não existe fidelidade maior do que a de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele prometendo não cumprirá? Está lá em Números 23:19. O tempo de Deus nunca falha, pois a fé que Ele nos concede já antecipa a nossa celebração das promessas que Ele tem para mim e para você. No tempo certo, nós já estamos desfrutando, mas a concretização dela, nós vamos ver um dia, com os nossos próprios olhos, e veremos esse Deus verdadeiramente como Ele é, como diz João em uma das suas cartas. Então, amados, em primeiro lugar, a fé que triunfa em todas as circunstâncias atua em pessoas imperfeitas. Em segundo lugar, produz conquistas impossíveis. E a outra verdade está aí no versículo 34 ao 35, versículo 34 e o versículo 35, parte A, que diz assim: extinguiram a violência com fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro, e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui, a fé que triunfa em todas as circunstâncias é a fé que dá força em meio às fraquezas. Nós temos fraquezas, como esses homens aqui, esses heróis da fé, que está aqui descrito nos Hebreus, tinham as suas fraquezas. Porque a fé, ela atua, operando nas nossas fraquezas. Diz aqui: fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças. As mulheres viram, receberam pela ressurreição os seus mortos. Irmãos, fecharam a boca dos leões, certamente é uma referência direta a Daniel, como nós vimos lá em Daniel capítulo 5. Pela fé, Daniel confiou em Deus e Deus o livrou na cova dos leões. Fechou a boca dos leões. Por isso, amados, não há algo mais confortável. Por isso que é maravilhoso nós vermos, amados, não só a vida dos apóstolos do Novo Testamento, mas vermos esses irmãos também do passado. Olha, não teve mais pessoa injustiçada se você ler o livro de Daniel, como foi Daniel. Daniel foi injustiçado, foi jogado à cova dos leões de forma injusta. Isso é para que eu e você venhamos aprender o seguinte: quando você, amados, ou eu formos injustiçados, ou cercado por ameaças, eu vou usar aqui um termo, viu? Deus vai fechar a boca dos leões que se levantam contra você. Vou repetir, viu? Quando você se sentir injustiçado ou cercado por ameaças, Deus pode fechar a boca dos leões que se levanta contra você.
Você está praticando o que é justo, fazendo o que é certo. Vem pessoas falando de você, falando coisas injustas contra você, ameaçando você com palavras caluniosas, mentirosas. Não tenha medo, entregue a Deus, porque Deus vai calar a boca desses leões, porque Ele está vendo que você está vendo injustiçado. É melhor entregarmos a Deus do que querermos agir com o braço humano. Alguém já disse uma frase interessante: a fé silencia os rugidos que o medo amplifica na nossa mente e nos nossos ouvidos. A fé silencia os rugidos que as pessoas ficam falando contra nós de forma injusta ou nos ameaçando, que pode trazer medo, e isto vem amplificar, aumentar nos nossos ouvidos para que possa produzir medo em nós. Mas quando temos a fé, amados, essas injustiças, essas calúnias, ameaças que possam surgir contra mim e contra você, entreguemos a Deus, como fez Daniel. Daniel apenas silenciou lá na cova dos leões, e Deus, de forma justa, tapou a boca dos leões e calou aquele império ímpio de Nabucodonosor. Mas diz também que apagaram a força do fogo. Creio eu que aqui está se referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados na fornalha, mas saíram sem nem um fio de cabelo chamuscado. Isso nos mostra que a nossa fé não evita a fornalha, mas garante a presença de Deus nela. Não devemos temer as provações. Deus está conosco, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo no meio do fogo. Assim é Cristo em nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas as situações, amados, que eu ou você já passamos ou iremos enfrentar, Cristo nunca deixou de estar em nossa companhia. Ele está ao nosso lado e estará sempre até a consumação dos séculos. As provações podem queimar tudo, menos a fé que é guardada por Deus em nossas vidas. Lembram que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi ameaçado, vamos ver se o teu Deus vai te livrar? Ele disse: rei, se quiser Ele nos livrar, Ele pode nos livrar, se não, jamais nós nos prostraremos a tu e ao teu Deus. Ou seja, pode queimar o meu corpo, pode tirar a minha vida, mas a fé você não vai tirar da minha vida, porque foi Deus que colocou no meu coração, está aqui guardado, e jamais eu vou perdê-la. Diz o texto também: fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças. Homens como Sansão, Elias, Davi, em momentos de esgotamento, foram sempre fortalecidos por Deus. A fé sempre vai mostrar as nossas fraquezas, para que nós venhamos cada vez mais confiarmos no poder de Deus e não no braço da força do homem. E é interessante, amados, aqui, eu vendo aqui, da fraqueza tiraram forças. Eu entendo o seguinte: quando eu ou você pensamos que acabou,
aí é quando Deus vai começar a agir. A nossa fraqueza vai dizer: acabou. Aí Deus diz: agora é que eu vou começar a agir, porque as nossas fraquezas é a oportunidade perfeita para o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Por isso, amados, que o texto diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Creio eu também aqui que o autor está fazendo uma alusão a Elias e a Eliseu, que pela fé viram os filhos das viúvas o quê? Ressuscitarem. Deus, amados, ainda opera milagres na vida dos que creem, em todas as nossas áreas. A fé vai gerar esperança, até quando tudo parecer que está acabado. Tem pessoas que às vezes não acreditam mais em milagres. Eu continuo acreditando. Deus pode operar, amados, realizar milagres. Agora, nós não vamos viver pela fé apenas nas perspectivas de milagres físicos. Deus agindo, quem impedirá? Porque Deus é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Onde a fé entra, como nós vemos aqui, amados, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Deus usou Elias e Eliseu. Onde a fé entra, até a morte perde a sua última palavra. Porque a última palavra é a de Deus. E Deus querendo, haja vida, vai ressuscitar. Haja cura, vai haver cura. Agora, quando ele disser também, haja morte, vai ter morte também. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus aqui, que o autor aos Hebreus mostra os heróis da galeria da fé. Homens que da fé, ou melhor, vou repetir aqui. A fé deu força a esses homens em meio às suas fraquezas. Homens fracos, frágeis, semelhantes a nós. Os irmãos lembram de Elias? Elias, amados, desafiou os profetas de Baal, Acabe e Jezabel. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Deus mandou fogo do céu. Mas depois que ele mata todos os profetas, porque o trato foi esse: o Deus que mandar fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. E o que não mandar, até os seus profetas, os seus servos, nós vamos matar. Olha o que estava em jogo ali: a vida do próprio Elias. E Deus diz: vamos lá. E tem um momento até que Elias, zomba lá dos profetas lá de Jezabel. Vá, grite mais alto para ver se o seu Deus escuta. Talvez ele esteja dormindo. Ele vai acordar. E passaram o dia se sacrificando, chicoteando, para ver se o Deus ouvia. E já antes do pôr do sol, ele disse: agora pronto. Vou fazer mais para vocês o seguinte: cavem ao redor aqui do holocausto. Façam um rio. Tragam água. Deixe bem ensopado o sacrifício e também molhe o altar. Deixe tudo molhado. E invocou o nome de Deus. O que foi que aconteceu, amados? O fogo veio e consumiu tudo. Mas esse homem mesmo, com tanta fé, com tanta confiança, matou os profetas de Baal todinho, que o trato foi esse. E quando Jezabel soube que ele matou todos os profetas,
ela manda um recado para Elias e diz: olhe, diga a Elias, eu não vou descansar enquanto o que ele fez com os meus profetas, assim será feito com ele. E Elias cai num estado de depressão, perde a morte. Ó Senhor, só eu fiquei em matar os teus profetas, tira minha vida que é melhor. Mas ele estava com medo, homem fraco, teve fraquezas. E Deus diz: não, Elias, você não vai morrer agora, Elias. Tem muita coisa ainda para você. Coma pão, beba água e continue a sua caminhada. Vai lá, porque ainda tu vai ungir reis ainda. Não só tem você de profeta em Israel, não. Eu preservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Você pensa que é só você? Eu tenho os meus profetas. Em outras palavras, eu tenho aqueles que eu vou usar para ficar registrado nos anais da história, nos heróis da fé. Você é um deles, mas não acaba em você, Elias. Eu vou estar sempre levantando. Eu tenho guardado os meus profetas. E ele vai para a caverna, sai da caverna, vá para a cidade. E aí Elias continua. Elias não pediu a morte? Não pediu? Mas Deus disse: olha, Elias, eu vou te mostrar, Elias, você pediu a morte, mas eu não vou fazer que você morra, eu vou lhe transportar, você não vai passar nem pela morte. Porque eu reconheço que você é fraco, mas eu com poder na minha vida, o meu poder na sua vida, Elias, você não está pedindo a morte, você não vai morrer, Elias. Carruagem de fogo vai lhe levar, mas você não vai passar pela morte. Esse é o Deus que nós cremos. Irmãos, a fé que triunfa em todas as circunstâncias, ela nos dá força em meio às nossas fraquezas. Eu, você, todos nós somos fracos, temos fraquezas. Mas a fé que Deus derramou em nossos corações, Ele vai nos dar força. Das nossas fraquezas, Ele vai nos fortalecer. Que Paulo diz: quando estou fraco, aí é que estou forte, que eu dependo totalmente de Deus. Mas em quarto, amados, quarto lugar, eu quero destacar também que a fé que triunfa em todas as circunstâncias tem outra lição. Está aí no versículo 35, parte B, até o versículo 38. Veja o que é que diz. 35b. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, ou seja, sem saber para onde ia, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. A fé que triunfa em todas as circunstâncias é a fé que faz que suportemos todo e qualquer sofrimento. A fé que triunfa em todas as circunstâncias é a fé que suporta todo o sofrimento. A fé autêntica, amados, permanece firme, mesmo tudo quando
não há um livramento visível aos nossos olhos. Porque esta fé traz a confiança nas promessas eternas. Diz o versículo 35b: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar o quê? Uma melhor ressurreição. Vejam que eles esperavam, não eram as promessas temporárias, mas procuravam outras coisas serem cumpridas em suas vidas. Isso aqui nos ensina, amados, que alguns mártires preferiram morrer pela fé do que negar a Deus em troca da liberdade. Somos chamados a escolher aquilo que é eterno, em vez do que é temporário, ainda que isso venha custar algo aqui em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos bons soldados de Cristo, assim como um soldado que não se rende ao inimigo, mesmo sob tortura, prefere morrer em fidelidade ao seu comandante. Assim são aqueles que têm a fé verdadeira, não escolhem o caminho mais fácil, escolhem e vão vivenciar aquele que vai glorificar a Deus. Amados, eu sei que sofrimento não é coisa boa, mas às vezes nós queremos escolher aquilo que sempre é mais fácil. Mas nós devemos continuar caminhando, não aquilo que aos nossos olhos seja o mais fácil, mas aquele que vai glorificar a Deus. Às vezes nós erramos, queremos pegar o quê? Um atalho, e não glorificamos a Deus. Às vezes pegamos um atalho, olha que coisa interessante. Se eu ou você somos um crente verdadeiro, temos a fé verdadeira, eu vou dar uma explicação aqui, não sei se já aconteceu com você. Às vezes em nossa caminhada cristã, talvez você já tenha vivenciado isso. Às vezes, por você estar enfrentando uma situação de sofrimento, você vai buscar alternativas à parte de Deus para ver se alivia mais aquele sofrimento ou aquela provação. Aí você consegue um atalho. Aí você vai caminhando, 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 e Deus está deixando, Deus está lhe respeitando. Quando chega lá na frente no atalho, você cai. E você vai dizer: fiz tudo errado. Aí Deus disse: eu não avisei já na minha palavra a você que você deve praticar a justiça? Se você é um filho ou uma filha de Deus, sabe o que é que Deus vai dizer? Volte de onde você está, venha para cá novamente e comece tudo de novo. Você vai se cansar mais. Mas se você é um filho ou uma filha de Deus, Deus vai trazer isso. Você andou tudinho, eu deixei. Eu respeitei você. Mas você, como eu lhe comprei pelo sangue do meu filho, você vai voltar, volte, e Deus vai criar circunstâncias lá, situações que você não vai poder ficar lá, você vai ter que voltar. E você vai começar tudo de novo, sabe como? Bem caladinho, humildemente, e você vai ficar, queira ou não, porque Deus lhe comprou. Você não pertence mais a você mesmo. Por isso, amados, se há um perigo muito grande na vida cristã, sabe o que é? É nós pegarmos atalhos, querendo fugir das nossas responsabilidades. Deus vai nos disciplinar, irmãos. Porque a fé que triunfa em todas as circunstâncias é a fé que suporta os sofrimentos. Diz o texto 36, experimentar os escárnios,
açoites, em cadeias, em prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. A lista aqui, amados, inclui várias pessoas anônimas, nós não sabemos quem são, mas foram fiéis até a morte, sem receberem a recompensa terrena, porque eles estavam com os olhos naquilo que é eterno. Por isso, a lição que fica para nós é o seguinte, amados: perseveremos, mesmo quando não houver aplauso de todos. Vou repetir, viu? Perseveremos, mesmo quando não houver aplauso de todos, reconhecimento ou resultado visível aos olhos humanos. Como um atleta que somos, que corre para a linha de chegada, mesmo sem as câmeras em cima de você, ele corre por convicção, mas que ele vai chegar. A fé que não desiste é a fé que é vencedora no céu, mesmo que pareça ter perdido aqui na terra. Por isso que no versículo 38, o que é que o autor diz? Homens dos quais o mundo não era digno deles. Aos olhos do mundo foram todos perdedores, mas aos olhos de Deus, vencedores lá no céu. Por isso, meus amados irmãos, perseveremos, mesmo quando não houver aplauso de todos, reconhecimento de todos, ou resultado visível, porque às vezes, amados, nós queremos o reconhecimento, nós queremos os aplausos, nós queremos o resultado visível. Meu irmão, minha irmã, pratiquemos a justiça, vivamos pela fé, cumpramos com os nossos deveres e deixa o resto com Deus, porque nós estamos caminhando, é para um reino que é eterno, é para a mansão celestial, a nova Jerusalém que Deus já tem preparado para mim e para você. Tudo um dia aqui vai passar. Homens dos quais, esse texto aqui me convoca, meu irmão. Homem dos quais o mundo não era digno. E o que é que nos ensina, amados irmãos? Eu e você que perseveramos pela fé, o mundo não é digno de nós, amados. Porque nós estamos vivenciando, falando o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, mas o mundo não nos aceita. Por isso Deus diz na sua palavra que o mundo não é digno de nós, o mundo não é digno da sua igreja aqui na terra. Por isso que Deus um dia vai tirar essa igreja da terra e vai concluir todo o seu plano de salvação e vai, como Pedro diz, o mundo está entesourado para o fogo. Deus vai exercer juízo sobre a terra. O mundo não é digno dos filhos e das filhas de Deus. Não é porque eu e você somos bonzinhos não, viu? É por causa do poder de Deus em nossas vidas. É por causa que o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aquele que destruir a nós, Deus vai destruí-los. Então, amados, eu quero concluir agora em último lugar, o quinto e último ponto, os dois últimos versículos, mostrando que a fé que triunfa em todas as circunstâncias. Veja o que é que diz aí o versículo 39 e o 40. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Então, a fé que triunfa em todas as circunstâncias, em último lugar, é a fé que espera o cumprimento eterno das promessas de Deus. A fé dos antigos, olha que coisa interessante, se completa em nós,
Porque a promessa final é eterna e coletiva, porque vai trazer a glória de Cristo em nossas vidas e a manifestação do poder de Deus. Por isso que ele diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, todos os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A fé dos antigos, eles vão ser concretizados, todas as promessas, quando nós estivermos todos juntos, porque a promessa final, ela é eterna e coletiva. Os crentes da antiga aliança e os crentes da nova aliança. Porque a glória vai ser toda de quem? De Cristo. Que maravilha, amados. Todos estes alcançaram bom testemunho pela fé, mas não receberam a promessa. Eles viveram, morreram, esperando quem? Esperando quem? O Messias. Mas nós já vemos este Messias que ele já veio revelado nas Escrituras pelos olhos da fé. E a nossa fé deve ter o mesmo foco, a promessa de eternidade em Jesus. Alguém já ilustrou isso aqui, o seguinte: é como aqueles corredores do atletismo de revezamento, que passam um bastão para o outro. Eles correram primeiro e nós pegamos o bastão deles e vamos completar a carreira. Os crentes da antiga aliança começaram correndo primeiros. Eles morreram sem ver a concretização da promessa. Passaram o bastão agora para os da nova aliança. E será concretizado em nós todas as promessas de Deus. Porque Deus preparou algo superior para nós e também para eles. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Deus, em sua soberania, planejou que a plenitude da promessa fosse experimentado junto com todos os salvos. Por isso, nossa esperança não está nas conquistas de hoje, mas na glória do amanhã. Como convidados que aguardam a abertura de uma cortina para um espetáculo, a eternidade com Cristo será o clímax da fé, a concretização de todas as coisas. O melhor de Deus não está no passado, nem está no presente, está naquilo que está por vir. É quando será concretizado tudo. E quero concluir esse ponto dizendo uma coisa interessante. Eu lendo as últimas palavras de pastor, era médico, Dr. Martin Lloyd Jones. Diz que ele, no final da sua vida, ele era médico, adoeceu, pegou uma enfermidade de morte mesmo, e ele sabia, como médico, o que a pessoa precisa para sobreviver. E toda a igreja veio orar por ele na casa dele. E o povo orando, pedindo que curasse ele e tudo, mas ele, como médico, sabia que a sua estrutura não sobreviveria àquela enfermidade. E ele disse o seguinte: não orem pela minha cura física, não me detenham, porque daqui a alguns instantes eu estou entrando na glória. Que convicção, irmãos! Eu sei que a intenção de vocês é boa, mas eu sei que eu estou partindo. Daqui a alguns instantes eu vou estar entrando na glória. Por isso, amados, o melhor de Deus não está no passado, nem no presente, mas no porvir. O que Deus tem preparado para nós. Paulo diz, nunca passou na mente humana
que Paulo não teve nem palavras para expressar o que ele viu, o que Deus tem preparado para nós. Portanto, amados, nós vimos que, concluindo a nossa mensagem desta noite, é que Hebreus, capítulo 11, esse texto que nós vimos, 32 ao 40, nos ensina que a fé genuína vence e conquista, mas também sofre e resiste. A fé genuína não exige recompensas imediatas, mas espera confiante na eternidade. A fé genuína dos heróis antigos se completa em nós, a geração de Cristo. Vivamos a fé, não dependendo apenas de milagres físicos, mas que sigamos firmes, olhando para a promessa que nunca falha, a vida eterna com Cristo. A fé que agrada a Deus é aquela que nunca desiste, porque vê o invisível e espera o que é eterno. Então, amados, com esta palavra, nós concluímos aqui este capítulo 11, as mensagens no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa ter nos ensinado algo para edificação da nossa fé e crescimento também da nossa fé. Não deixe de meditar nesse capítulo 11, só porque nós ouvimos as mensagens. Medite sempre que a Bíblia é como um manancial de águas vivas. Quanto mais nós escavamos, nós vamos encontrar tesouros dentro dela. Como um rio de água viva, sempre vai estar fluindo algo novo nela. O Espírito Santo sempre vai estar nos falando algo novo para a edificação da nossa fé. Então, amados, que Deus continue a nos abençoar, nos fortalecer e crescermos cada vez mais na fé para um dia. Você lembra o que Jesus Cristo disse? Lá, que naquele grande dia, nós vamos estar à mesa com quem? Com Abraão, com Jacó, com Isaac e com certeza todos aqueles que foram agraciados com a fé salvadora em suas vidas. Você já parou para imaginar isso, meu irmão? Que grande festa, que grande encontro. Nós vemos Paulo, vemos Davi, Isaac, Abraão, Jacó, Noé, os profetas, todos os profetas. Amados, é muito privilégio. Homens que a gente não são nem mencionados na Bíblia, mas estarão lá conosco. Então, amados, que Deus, nesses dias tão cruéis que estamos vivendo, que Deus faça com que tiremos os nossos olhos, muitas vezes, mais daqui deste mundo, e que venhamos cada vez mais enxergar com os olhos espirituais, enxergando aquilo que está preparado para nós, aquilo que é eterno, que é muito melhor do que estar aqui neste mundo. Então, amados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos concluindo o trabalho nesta noite e lembrando a toda a igreja, que sexta-feira estaremos aqui, reunião de oração, sábado pela manhã também na reunião matutina aqui de oração, e lembrando também o encontro, que está programado já na programação da UAF, sábado à noite, é 7 horas ou 7h30, Marcelo? 7 horas, 7 horas, o encontro que vamos ter lá é a programação da UAF,
acerca das famílias. O mês da família sempre é comemorado em famílias e trabalhos feitos nas residências com um tema voltado para a família. Então todos estão lembrados, todos estão convidados que venhamos participar sábado às 7 horas da noite na residência do nosso irmão Diácono Raimundo, da nossa irmã Célia. Todos estão convidados. Vamos nos preparar para estarmos todos lá juntos, contemplando o nosso grande e maravilhoso Deus, que é aquele que abençoa e que edifica toda e qualquer família que nele crê e deposita sua confiança nele.